Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 267. Então, o tema agora são fraudes espíritas, capítulo 28, Livro dos Médiuns. Então, o tema anterior médios interesseiros. Então, do charlatanismo e do embuste. Médios interesseiros e fraudes espíritas. Então, agora, nós vamos tratar do tema fraudes espíritas. Então, Kardec, aqui na questão de número 314, ele começa dizendo assim, a respeito das fraudes espíritas. Os que não admitem a realidade das manifestações físicas geralmente atribuem à fraude os efeitos produzidos. Então, olha só para você ver. Os que seria o mesmo que os seres, as pessoas, né? A classe, né? Então, aqueles que não admitem, pode-se dizer assim também, aqueles que não admitem a realidade das manifestações físicas, geralmente atribuem à fraude os efeitos produzidos. Então, nós sabemos que os efeitos produzidos, os que não admitem a realidade das manifestações, essas manifestações físicas, está relacionado às mesas dançantes, às mesas girantes, está relacionado também à mesa, à caixa de vime, à cesta, enfim, naquela época. Então, nós podemos também dizer os trabalhos de efeito físicos realizados em determinadas casas espíritas. Então, todos esses se fundam-se em que os prestidigitadores hábeis. Então, o que significa prestidigitadores hábeis? Os prestidigitadores hábeis geralmente são aqueles, como anotei aqui, que possuem capacidade de iludir os espectadores utilizando as mãos. Então, é isso que significa os prestidigitadores. Palavrinha difícil, né? Prestidigitadores hábeis. Então, por exemplo, você já ouviu falar naquelas pessoas, o mágico, né? Aquele mágico que entorta garfo, entorta colher, faz desaparecer uma moeda, faz desaparecer uma nota de, enfim, uma nota de dinheiro, uma coisa assim. Então, esses seres, eles são prestidigitadores. Ô, palavrinha danada.
prestidigitadores hábeis. Eles têm uma habilidade tremenda em iludir o público, a plateia. Eles têm uma habilidade tão grande que as pessoas de fato pensam que eles são mágicos, mas que na realidade não existe mágicos. Mas existe, Luiz, não existe. Tudo isso é truque. Tudo isso é uma habilidade que eles possuem, que eles dedicam, que eles evoluem, que eles aperfeiçoam. Então, existem mágicos que eles treinam 4, 5, 6 horas por dia, determinados truques para poder se apresentar em algum lugar assim, né? Então não existe mágico. Na verdade, nós temos que entender o seguinte: existe sim o mágico, porque não deixa de ser um mágico, mas não há magia nenhuma. Aquilo ali é truque, aquilo ali é ilusão de ótica, aquilo ali é treino. Então tem pessoas que pegam a moeda, colocam na mão aqui e desaparece. Aquilo ali é truque. Agora veja bem, nós temos que estudar justamente por isso. Existem médiums. Se você não acreditar, você digita aí no Google aí, Sai Baba. Era um espírito indiano que já desencarnou. Eu me esqueço a data do desencarne dele, mas era um espírito muito evoluído. Então ele era um médium de efeito físico. Então ele era detentor de várias faculdades mediúnicas. Ele, em determinados momentos, ele mexia assim com a mão dele estava limpa. Ele mexia com a mão aqui assim, saía relógio de ouro e ele dava para algumas pessoas. Corrente de ouro, brinco de ouro, pulseira de ouro e outras coisas mais. Ele não era um prestidigitador, ele não era considerado mágico, mas então o que? Ele podia ser considerado o quê? Um médium, e aquele processo lá é um processo natural, tido na doutrina dos espíritos como, vamos usar aquele termo assim, um fenômeno natural. Não há nada de magia naquilo ali, não há nada assim de anormal. Aquilo lá era um processo normal. Existem muitos seres no mundo que faz aquilo que ele fazia, né? Então, fundam-se em que os prestidigitadores hábeis fazem coisas que parecem prodígios, porque tem certos mágicos que fazem certas coisas que parecem um prodígio, né? Para quem não lhes conhece,
os segredos para quem não desconhece o segredo. Porque aquele que conhece o segredo, ele sabe que não existe mágica nenhuma ali. Donde conclui que os médios não passam de escamoteadores. Já refutamos este argumento, ou antes, esta opinião, notadamente, nos nossos artigos sobre o Sr. Homer e nos números da Revista Espírita de janeiro e fevereiro de 1858. Aqui, pois, não diremos mais do que algumas palavras antes de falarmos de coisa mais séria. Então, Kardec aqui não vai perder tempo com certos assuntos, uma vez que ele já tratou desse assunto na Revista Espírita de janeiro e fevereiro de 1858, né? Então ele continua. Há, em suma, uma consideração que não escapará a qualquer que se... Há, em suma, uma consideração que não escapará a quem quer que reflita um pouco. Existem, sem dúvida, prestidigitadores de prodigiosa habilidade, mas são raros. Se todos os médios praticassem a escamoteação, forçoso seria reconhecer que esta arte fez em pouco tempo inauditos progressos e se tornou de súbito vulgaríssima, apresentando-se inata em pessoas que dela nem suspeitavam e até em crianças. Então, aqueles que têm conhecimento, aqueles que estudam, eles têm conhecimento de todos esses fatores, de que não há ali mágica e que é um processo natural. Do fato de haver charlatães que preconizam drogas nas praças públicas, mesmo de haver médicos que, sem irem à praça pública, iludem a confiança dos seus clientes, seguir-se-á que todos os médicos são charlatões e que a classe médica haja perdido a consideração que merece? De forma alguma. Não é verdade? De haverem indivíduos que vendem tintura por vinho, segue-se que todos os negociantes de vinho são falsificadores e que não há vinho puro. Isso é inadmissível, né? Então não é por causa de uns que não agem corretamente, alguns fraudadores, não é porque, por exemplo, em meio de 100 pessoas, 10 age fraudando aqui, fraudando ali, que os outros 90 não são lá pessoas dignas, honestas e confiáveis, não é?
Então nós não podemos generalizar, porque em meio a todos esses existem aqueles que agem corretamente. De tudo se abusa, mesmo das coisas mais respeitáveis, e bem se pode dizer que talvez, e bem se pode dizer que também a fraude tem o seu gênio, porque é verdade, a fraude tem o seu gênio maligno, mas a fraude sempre visa a um fim, ao interesse material. É natural, né? É aqueles que distorcem os desígnios das leis, né? Interesse material qualquer, onde nada haja a ganhar, nenhum interesse há em enganar. Então, olha só para você ver, onde nada haja a ganhar, nenhum interesse há em enganar. Então, se a pessoa percebe que ele não tem nada a ganhar ali, obviamente também ali ele não engana ninguém. Porque vai enganar como? Se ele sabe que ali ele não vai lucrar com nada. Por isso foi que dissemos, falando os médios mercenários, que a melhor de todas as garantias é o desinteresse absoluto. Então, falando-se dos médios mercenários, o melhor mesmo é o desinteresse absoluto. Nós temos que dar conforme nós recebemos. Nós recebemos de graça nós devemos passar adiante. Nós não devemos fraudar ninguém. Nós não devemos enganar ninguém. Nós não devemos cobrar de ninguém. Deus, Jesus, os bons espíritos, eles nada cobram, nunca cobraram. Só é exigido de nós a reforma íntima, a transformação pessoal, moral. Esse é o preço que devemos pagar. Existe um outro preço também, que se chama-se resignação, aceitação, humildade, paciência. Você sabe por quê? Porque tudo isso passa. Pode ter certeza. Observa para você ver a natureza de Deus. Observa o tempo. 3, 4 dias, aquela chuva maravilhosa. De repente, desaparece a chuva e vem o sol. Na hora certa, no momento certo, de acordo com os desígnios de Deus, de acordo com as nossas necessidades, porque você sabe, nós temos tanta necessidade de tantas coisas, mas que devido ao nosso nível evolutivo ser muito precário, desconhecemos quais estas necessidades.
Por isso fica a cargo da providência divina saber das nossas necessidades. Porque não chove nem um minuto a mais, nem um minuto a menos. Não faz sol nem um minuto a mais, nem um minuto a menos. Tudo de acordo com a nossa necessidade. E ainda mais, muitos de nós não respeitamos a providência divina. Então é preciso entender que sempre existiu os fraudadores, não só na doutrina dos espíritos, mas em todas as outras religiões. Mas tratando-se da doutrina dos espíritos, porque eu penso que cada qual responde na hora certa, no momento certo. Então não adianta eu falar dos evangélicos e nem dos católicos, do budista, do islamista. Se o espírita precisa orar, precisa vigiar, então não adianta olhar os defeitos do outro e esquecer os nossos. Nós temos que nos preocupar com aquilo que temos que reformar, procurando hoje ser melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. Obviamente, existem os fraudadores no nosso meio, como existem os médios interesseiros. Os médios fraudadores também existem no nosso meio. Mas isso faz parte de um processo evolutivo. Por que faz parte? Porque só assim nós conseguimos separar o joio do trigo. Só assim nós conseguimos saber se realmente aquele pé de laranja dá laranja, jabuticaba, jabuticaba, manga, manga, mamão, mamão. Então é preciso essa divergência, é necessária essa desigualdade. Nós espíritas, nós necessitamos dos médios interesseiros, nós necessitamos dos médios que agem com fraudes, nós necessitamos dos prestidigitadores, nós necessitamos deles. Nós necessitamos dos médios charlatões, mistificadores, impostores. Nós necessitamos dos médios, dos espíritos das trevas, dos anticristos. Nós necessitamos desses seres, porque eles que nos impulsionam a agir hoje melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. São eles. Esses são os nossos amigos. Esses são nossos amigos, porque eles não passam a mão na nossa cabeça. E temos que ficar atento na oração e na vigilância. Se não quisermos ser derrotado por nós mesmos. Mas por que por nós mesmos? Porque eles só nos atacam, eles só nos influenciam,
esses nossos irmãos só nos perturbam, porque nós permitimos. Porque se nós orarmos, se nós vigiarmos, sabemos que poder nenhum terão sobre nós. Então nós vamos para o próximo vídeo.